Opa, meus bons, beleza? Hoje lhes trago um novo formato de vídeo aqui pro canal, onde eu vou zerar o jogo inteiro, narrando a história e mostrando os momentos mais impactantes e divertidos, né? E pra começar, eu trouxe South Park, a pena que a bunda foraja. Cara, esse jogo é muito bom, mas já fica o aviso prévio. Ele possui algum humor meio pesado, infelizmente tive que cortar algumas partes. Mas, vamos lá. Gato feio, mano. O que houve com essa cidade? Antigamente havia leis, justiça, mas hoje não. A criminalidade está fora de controle. Gatos desaparecem e os cidadãos pagam o preço. Ei! Quem cagou na minha varanda? Não. O que está acontecendo? Ah! Nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger. Sai do meu carro, seu filho da puta! Mas os super-heróis foram divididos por questões políticas. Somos dois universos em guerra. Mas a guerra não salvará nossa cidade. Só me resta a viagem no tempo. A lenda é sobre tempos distantes. Quando o novo reino unificou um reino destroçado por um cajado poderoso. Os antigos jogos. O antigo jogo não, no caso. Oi, querido. Cala a boca, mãe! Não temos tempo a perder. Tenho que voltar. Preciso mudar o presente e encontrar esse gatinho. E só assim, talvez eu consiga mudar o que aconteceu a todos nós. Bem entrada de Volta pro Futuro, cara. Bora lá. Bom, após essa intro maravilhosa, a gente vai criar o nosso personagem, né? O famoso bundão. E bom, aqui é normalzão mesmo. Criei meu bonecão, rapá, botei o cabelo laranja e eu fui escolher a famigerada dificuldade. Que pra muita gente já não é mistério, né? Mas é uma boa piada essa questão da dificuldade aí. Mas mantendo a minha tradição, né? Vamos logo pegar a dificuldade mais difícil. Continuando, a gente então vai parar no meio de uma guerra, né? A guerra do nosso reino do jogo anterior, em que a gente está sendo invadido pelos mouros e nossos amigos estão tudo tomando uma surra e estão procurando pela gente. E a gente tá onde? No banheiro. Olha o cagão! E até tem um minigame pra gente fazer número 2, cara. Saindo do banheiro, a gente se depara com nossos pais que estão brigando, né? E quando eles notam que estão brigando na nossa frente, eles se fazem de desentendido e falam que nossos amigos estão na porta esperando a gente para brincar. Então a gente finalmente vai começar ali o tutorial de combate, né? Que vai ser um RPG de turno em que a gente pode se movimentar ali. É um tabuleiro, né? Uma espécie de tabuleiro. E a gente pode fazer uma ação, né? Que a gente pode atacar, usar consumível e até tem um especial, mas o especial tem que ir carregando ali ao longo do combate. Bom, derrotando o dragão. Sim, os mouros montaram um dragão. Essa criançada é dedicada. Eles finalmente decidem ir embora e a gente então chega lá onde estaria o cajado da verdade, né? O famoso Stick of Truth. Mas o mago sumiu, né? E quem aparece é o Guaxinim, que tá chamando a molecada lá pra brincar de super-herói de novo e largar essa brincadeira de Senhor dos Anéis. Bom, como a gente não foi convidado, nós decidimos então insistir em brincar de super-herói, né? E, cara, essa parte é muito engraçada, mano. Meu Deus do céu. O, o plano da brincadeira de super-herói deles é formar uma franquia de sucesso. E o Cartman até deixa a gente brincar, mas pra isso a gente tem que montar ali o nosso herói, né? Então a gente tem que escolher uma classe. Eu acabei escolhendo pela velocista. E o Cartman ainda complementa, falando que a gente precisa, então, ter uma história, né? E, cara, que história louca é essa que ele inventa, mano? Tipo, a gente tá. Não, olha isso. A gente tá à noite, tipo, sem dormir, né? Beleza, então é uma noite sem dormir. Aí a gente então decide se levantar da cama, se olhar no espelho, ter uma baita reflexão, enquanto de repente a gente escuta a nossa mãe pedindo por socorro. E aí quando a gente sai do quarto, essa pra mim é a pior parte, mano. A gente encontra bandidos. E aí a gente então decide usar o nosso poder, né? E aí ele tem um tutorialzinho rápido dos movimentos ali da classe que a gente escolheu. E após derrotar os bandidos, a gente encontra, né? A nossa mãe.
e o nosso pai. Bom, vocês entenderam. Então, após a nossa história, nossa classe até ganhar um uniforme maneiro, ele manda a gente então conseguir seguidores no Guaxingram. Criativo o nome. E aí, então, essa é a nossa primeira missão, né? A gente consegue uma porrada lá de seguidor. E ele fala, ó, tem uns outros heróis aí na região precisando de ajuda. No caso, o primeiro deles é o Caio, né? O Pipo Humano. Em que, chegando na casa dele ali, ele fala que tem uma outra versão dele de um universo paralelo e a gente tem que bater nele pra mandar ele embora. E na real é só o primo dele que tem um combate meio estranho. O cara fica falando das doenças que ele tem e tal, então e fica roubando e aí no final ele decide dar um golpe mortal na gente. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E o segundo é o Craig, né? Que simplesmente é só encontrar o porquinho da Índia, né? Ah, e ele é gay. Ele só deixa isso bem claro. Então ele é? É. Bom, ajudando esses dois, né? O Cartman fala que a gente precisa primeiro comprar um burrito pra ele e segundo ir até o Clyde lá preencher a nossa ficha, porque a gente tem que escolher também uma fraqueza, né? Uma criptonita. Então é isso que a gente vai fazer, né? E, bom, primeiro comprando o burrito, nada mais, nada menos é a loja do Morgan Freeman. Deus, né? Tipo, ele fez Deus naquele filme O Todo-Poderoso. E, bom, o Morgan Freeman até ensina pra gente ali como usar nossos poderes, que literalmente são os peidos, né? No outro jogo até tinha aí bastante desses peidos poderosos, mas aqui o nível subiu, mano. Os peidos agora é temporal. O que faz sentido, né? Porque a gente pegou uma classe velocista, né? Faz bastante sentido. É verdade. E, bom, chegando no Clyde, a gente tem uma das missões mais engraçadas, cara, desse jogo, mano. É muito bom. Porque o Clyde tá falam que o restaurante é o Raisins, né? Que é um Hooters, uma paródia, né? Do Hooters, só que pra criança. E aí lá a gente tromba com um mosquito. Que ele tá todo lá nas menininhas. Aí quando ele olha pra gente, lembra da missão, né? E aí ele fala, pô, vou embora. E aí as meninas, né? Vai cobrar ele. Falando, ó, você gastou tudo isso aí, tem que pagar. E o maluco mete um, não, eu fui enfeitiçada. E as meninas ficam boladas, mano, com toda a razão. O cara comeu de graça, tá indo embora. E a gente ainda mete a porrada nelas, tá ligado? É muito engraçado, mano. E após isso aí, tipo, a gente tem que, né, a gente vai começar a preencher a nossa ficha, né? A gente vai lá e escolhe a nossa fraqueza. Eu não lembrava que tinha os caranguejos. E eu pensei, pô, os caranguejos não vai me matar, né? Mas eu esqueci que tinha os caranguejos no jogo. Então aí eu escolhi os caranguejos. Bom, seguindo a história, então a gente vai finalmente encontrar pela primeira vez os Amigos da Liberdade, que é a outra metade, né, dos personagens aí, dos heróis. Com isso a gente tem a apresentação de um personagem muito importante, né, que é o Professor Timothy, que é o time, né, do desenho lá, o cadeirante. E aqui, então, né, ele vai ter uma batalha off-screen aqui com o Guaxinim, enquanto a gente vai descer a porrada nos outros heróis aqui, né. Cara, essa luta é difícil, mas personagem difícil, roubadaço. Mas a gente consegue ganhar, né? E quando a gente vai lá ver a luta do Cartman, a gente simplesmente encontra ele desmaiado, né? E aí ele diz que, pô, conseguiu roubar o celular dele e agora ele consegue ali ter noção ali das coisas que ele sabe, né? Então a gente volta pra base, onde o Craig, o Super Craig lá, ele analisa o celular do time e descobre que eles tinham um contato, né? E esse contato, ele só consegue encontrar ela de noite, né? No caso, é uma mulher. Então a gente vai agora iniciar a primeira missão noturna, cara. E, puta, as missões noturnas desse jogo são muito boas, mano. E aí então o Cartman fala assim, ó, o novato vai e ele vai acompanhado. E, e no caso, quem vai acompanhar a gente é ele, mano. Não tema, pois eu sou o Capitão Diabetes. Exato, um cavaleiro de boa índole que controla o poder da diabetes. Eu costumava ser um mero aluno do ensino fundamental até que um dia um acidente químico transformou a minha diabetes em força sobre-humana. Muito bem, temos que investigar uma garota que talvez saiba a localização do gato desaparecido. Siga-me! Então, enquanto a gente estiver caminhando pela noite aí, seguindo o Capitão Diabetes, ele vai contando a história dele, né? Vai falando que ele ganhou diabetes porque a mãe dele peidou na hora do parto. E aí ele usa os poderes da seguinte forma, né? Ele toma um suquinho,
Aí fica super forte e logo em seguida tem que tomar insulina, né? Porque senão a diabetes mata ele. Ele tem um coma diabético, na real, né? Ele não vai morrer. Então nós finalmente vai para o lugar onde a mulher, a gente encontraria a tal mulher, a tal da classe, né? E eu não vou falar muito dessa missão não, porque ela é meio, bom, digamos que exagerada, mas ela é muito engraçada, cara. E aí a gente encontra a Classe, né? E aí, após encontrar a Classe, a gente tem um. Ela começa a fugir da gente, né? E a gente tem um dos momentos mais engraçados do jogo, mano. Em que um criminoso, né? Meio que atira pra cima e um negócio cai em cima dele. E o Capitão Diabetes, então, vai usar a super força pra tirar, né? O obstáculo do caminho. Só que a insulina dele acaba. E ele morre. Mano, eu tô rindo que uma criança morreu, viado. Tá, ele teve só o coma diabético. Mas, e bom, a gente lembra do Morgan Freeman lá que falou dos peidos temporal, né? Então a gente decide usar pela primeira vez o peido temporal. E então a gente finalmente consegue entrar ali onde os caras se esconderam, né? Onde essa tal de Classe se escondeu. Os outros heróis até aparecem para ajudar a gente, né? E aí o Capitão Diabetes fala, pô, é, eu não posso ficar tomando açúcar toda hora, senão eu vou morrer, né? Só que minha mãe peidou na hora do parto. E eu odeio peido. Já tenho uma ideia. Por que você não fica peidando na minha cara pra ativar minha super força diabética? E é isso, mano. Tipo, genial, tá ligado? Lore, mano. E aí. E aí, finalmente, a gente tromba com a Classe, encurrala ela. E quem aparece do nada é o Randy Marsh. Tipo, do nada, bêbado assim, querendo pegar a chave do carro. Tudo bem que, tipo, enquanto a gente caminhava até o puteiro, a gente trombou lá com o Randy Marsh, pegou a chave dele e tal. Mas, mano, do nada ele apareceu aqui, tá ligado? E aí a gente tem uma grande boss fight com ele aqui. Em que ele não pode derrotar o Capitão Diabetes, senão a boss fight simplesmente termina. Essa boss fight contra o Randy ela é mó difícil, mas finalmente a gente consegue ganhar dele. Então a gente decide levar a Classe lá pra casa do Cartman, onde ela começa a explanar todo o esquema da máfia. E quando ela finalmente vai falar dos gatos, a mãe do Cartman aparece e manda todo mundo ir dormir, né? E aí, então, passa o dia, mostra ali o jornal, né? Os policiais assistindo o jornal, que eles estão insatisfeitos lá que a máfia italiana caiu, que eles estavam sequestrando os gatos por um cara muito mais acima, né? Mostrando que tenta a polícia, um esquema muito maior, esse esquema do sequestro dos gatos aí. No dia seguinte mesmo, agora mesmo, a gente vai lá na casa do Passo Rápido, onde tá a Classe, e ela fala que nós tem que ir lá buscar a maconha dela. No caminho, nós acaba sendo interrompido lá pelas minas dos Raising lá, a paródia do Hooters. E aparece uma gordona lá pra bater na gente, mas elas começam a receber um monte de mensagem, pá, elas ficam tudo preocupadas e decidem ir embora. Nisso, a gente é apresentado a Disque Mulher, que é uma personagem ainda que a gente vai desbloquear ela pra jogar junto, mas ela simplesmente também tá investigando aí esse esquema dos gatos aí, que tá envolvido todo mundo. Chegando na loja da maconha, a gente vai junto com o Guaxinim nessa missão, né? E simplesmente o Toalhinha é o atendente da loja, ele fica puto, porque a vida dele tá um lixo. E aí, pra acalmar ele, a gente precisa ficar acendendo as maconhas jogadas pela loja, né? E ele fica tranquilão e começa a ir dar o produto da Classe pra gente, né? Entregando o produto da Classe, ela conta os esquemas. E nisso a gente recebe um pedido da polícia, em que a gente vai virar uma espécie de policial mirim e ajudar eles a resolver uns casos aí de criminosos, né? Que no caso são pessoas inocentes, só que eles são negros, tá ligado? E aí a polícia fala, não, são criminosos, mas não são, não, são todas as pessoas inocentes. Depois de ajudar os policiais, o Cartman chama a gente pra ter uma conversa, né? E aí a gente vai poder escolher uma nova classe. Nesse caso eu acabei escolhendo a do assassino. E aí ele tem que recontar a nossa história, né? Fazer a lorezinha. E aí a história é a mesma coisa. A diferença é que agora os bandidos iam agredir um alienígena que tava na nossa casa. E depois que a gente ajudou o alienígena, ele vai e leva a gente pro quarto dos nossos pais. E é isso, as alterações. Assim a gente recebe uma mensagem dos Amigos da Liberdade, que um deles quer falar com a gente. No caso é o Stan, e eu vou deixar a cutscene rolar, que ela é muito engraçada. Tem certeza que um dos amigos da Liberdade quer falar com a gente? É, a mensagem dizia que era muito urgente. Sim, mas por que os amigos da Liberdade querem falar com a gente? A não ser que seja uma armadilha. Calma, amigos do Guaxinim. Eu não vim lutar. Ó, é o Olá, Stan. ferramenta.
quanto tempo? O Ferramenta é um inventor de arquétipo visionário. E um traidor muito viadinho. Eu só quero dizer uma coisa. Eu sei que o Novato ajudou a pegar a chave do meu pai ontem à noite. Novato, eu não sei o que você queria com meu pai, mas eu te devo uma. Eu vim aqui só pra dizer isso. Você pode estar na franquia errada, mas quando precisar de ajuda, conta comigo. Você acha que Novato dá a mínima pra você? Você veio de uma franquia lixo que não dá dinheiro, liderado por um babaca numa cadeira de rodas. Pelo menos ele não é um gordo ladrão de telefone. Porra, ele de novo, né? Porra, ele de novo não. Você chama a gente de perdedores, mas só consegue obter uma prova roubando? Cadê o telefone do Dr. Timmy? Foi não, amigos da viadagem. Isso é confidencial. Vocês têm que parar de investigar a Câmara do Comércio e deixar isso para os super-heróis profissionais. Ah, sim. Vocês é que são super-heróis profissionais. O que você não sabe, Mysterion, é que a gente já tem um contato na Netflix. Não tem, não. Temos sim. Pra começar, a série do Pipo Humana vai decolar no Netflix. Então... Não, Timmy, não, para. Ih, eu pulei. Bom, depois dessa cutscene a gente inicia uma boss fight contra o Professor Timothy. E ela é bem tranquila, porque ele fica chamando umas crianças ali, né, hipnotizando as crianças ali do parquinho. E elas têm pouca vida, assim. Tudo bem que ele fica chamando elas toda hora. E logo depois, tipo, quando a gente dá o hit nele, ele só muda de lugar, né? Então não tem tanto problema assim, não. Depois de derrotar eles, a gente volta mais uma vez pro esconderijo do Guaxinim, onde a gente vai iniciar uma missão noturna. Nesse caso, a gente precisa invadir o depósito ali da cidade. E para isso a gente vai precisar da ajuda do Ferramenta lá, do Stan, né? E aí vai iniciar justamente essa missão noturna. Acompanhando o Ferramenta até o depósito, a gente finalmente chega lá, encontra os demais heróis. E aí a gente descobre que o lugar é controlado pelo Professor Caos. E ele tá. Alguém deu um puta de um dinheirão pra ele. E pra ele, tipo, cuidar do lugar e tacar o caos pela cidade, né? Só que os moleques estão nem aí. Eles sabem que é o Burst e tal, eles estão procurando os gatos. Então a gente continua explorando o lugar e batendo nos capangas do Professor Kraus, né? Que são as criancinhas. Até que ele mostra os capangas mais qualificados que ele tem. E essa cena é muito boa, mano. Saca só. Só restam mais alguns deles. Errou de novo, Guaxinim. Mas que merda, e agora? Com esse novo financiamento, achei uma fonte ainda maior de lacaios dispostos a trabalhar por salários extremamente razoáveis. Vamos, lacaios! Destruam os amigos do Guaxinim! Guaxinim, amigos! Então, caras, não dá pra gente deixar ele ficar zoando com o nome da nossa equipe. É hora do Guaxinim. Feas, niños, agáchense. Bom, depois de bater nos mexicanos aí, a gente finalmente encontra os gatos, né? No caso, alguns. Com os drogados ali, parece que os drogados eles usam o mijo do gato pra se drogar, alguma brisa assim. E depois de a gente derrotar eles ficam tão malucos que eles tacam fogo no lugar e pá. E aí então a gente acaba resolvendo um mistério, né? Aí tem que resolver só outra questão agora que é o Butters, que ele tá literalmente enchendo os caminhões ali de lava, né? Que são pecinhas de Lego, é bem engraçado. E agora a gente tem que bater nele, né? Que ele fez um super mega lacaio, alguma coisa assim é o nome da máquina dele. E essa boss fight, eu acho que é a mais fácil do jogo, mano. Ela é bem tranquilona, o Butters tem poucos ataques, né? São várias fases, mas ela é bem de boa. Prendendo o Butters, a gente leva ele lá pro esconderijo, né? Onde ele começa a dar descrições do chefe dele. E aí o Cartman diz que só tem uma pessoa que é assim, e o nome é Mitch Connor. E aí a galera fica meio bolada, porque Mitch Connor é o nome do fantoche do Cartman. E realmente é o Mitch Connor, o vilão de tudo. E aí até aparece lá o Mitch Connor depois conversando com o policial lá, mostrando que o cara acima de todas as gangues criminosas da cidade é esse tal de Mitch Connor aí, que é o fantochezinho do Cartman. E aí todo mundo tem que ir pra casa, né? Dormir, porque já era de noite. No dia seguinte a gente tem mais uma reunião com eles, onde a gente tem que se infiltrar nos Amigos da Liberdade e descobrir o que eles sabem, né? E aí o Butters se dispõe a ajudar e ele que vai ser o nosso companheiro a partir de agora, né? Então a gente tem que ir lá na casa dele, pegar um dos lacaios dele, porque ele tem o poder de hackear tudo, assim, ele vai poder se infiltrar lá no esconderijo dos Amigos da Liberdade. O problema é que a gente tromba com o pai dele. O pai dele é um personagem muito chato, mano. Não lembro o nome do pai dele, mano. Nossa, o Sr. Scott lá, mano. Ele é chatão na série e no jogo ele é igualzinho, mano. O que é bom que a gente pode meter a porrada nele, né? O problema é que o bicho é forte, mano. Ele tem o poder lá do castigo, ele tira
a vez dos turnos dos aliados, assim, mas mesmo assim a gente consegue derrotar ele de boa, tá ligado? Assim, se infiltrando no esconderijo dos Amigos da Liberdade, né? Eles acabam pegando a gente, mas o Dr. Timothy acaba lendo a mente, assim, e ele até dá uma missão rapidinha pra gente fazer, pra gente demonstrar que a gente tá sendo leal a eles, né? E a missão é lá nos idosos, assim. Nem vou mostrar a missão, porque essa missão é horrível. E partir logo pra boa missão, que simplesmente eles falam que essa noite eles vão invadir a delegacia, ou seja, uma missão noturna, e as missões noturnas desse jogo são muito boas. E justamente a gente acaba contando para os nossos aliados, e na missão noturna a gente acaba encontrando os dois times, né? A gente acaba controlando os personagens dos dois times nessa invasão à delegacia, que é muito engraçado, assim, os policiais tudo drogado, com exceção daquele capitão lá que chamou a gente para ser o detetive Mirim, né? E aí a gente investigando, assim, né? O cara vai só se desculpando, falando, não, você acha que os policiais são racistas, pá, né? Mas é mentira. E cada vez que vai passando, assim, vai piorando. A gente encontra a cela cheia de gente, só negra. Ele fala, não, a gente não é racista, não, pá. E era todas as pessoas inocentes. E aí a gente chega num ponto, ele fala, ah, mano, tem um branco aqui, né? E o único branco é um cara que, né? É o inimigo natural de todas as crianças, digamos assim. E, e essa é uma boss fight, mano, muito paia, viado. Tipo, é bem bizarra, assim. Mas finalmente derrotando esse cara aí, a gente até tem a opção de peidar ou não na cara dele. Eu acabei optando por peidar, mano. Porque eu acho que eu matei o cara. E sinceramente, dane-se, merece mesmo. E então a gente acaba seguindo o caminho lá, perseguindo aquele policial, né? Que a gente acaba trombando, inclusive, numa sala cheia de questões satânicas, assim, uns ritual maluco, tudo mais. E aí, do nada, mano, a gente encontra todos os policiais encapuzados, mano, sacrificando pessoas. Aí o cara até mete, ah, mano, você acha que a gente tá sacrificando essas pessoas aí e tal, e a gente é racista? E é uma criatura do HP Lovecraft, tá ligado? E o HP Lovecraft é um cara mó racista, mano. Isso é engraçado. E aí a gente tem finalmente essa boss fight contra essa criatura aí. E ela é muito da hora, né? A gente tem que ficar empurrando os policiais na área de impacto da criatura e assim dando dano nela, né? Não tem como atacar a criatura diretamente, a gente tem que ficar empurrando os caras. Terminando assim, a gente finalmente acaba libertando lá todas as pessoas, né? E saindo. Ah, não. Calma, esqueci de falar que a gente encontrou o gato também, porque essa criatura acabou roubando minha atenção. Saindo da delegacia, né, os amigos da Liberdade percebem que a gente enganou eles, né, e aí a gente inicia então a última e a maior guerra civil, né, onde a gente começa primeiro tendo que bater nos nossos aliados, controlado pelo professor Timothy, e por fim, tendo que bater no próprio professor. Após derrotar eles, né, o professor Timothy mostra que ele tinha um plano de franquia que ia ser igual para todos os super-heróis, então a galera decide se unir de verdade mesmo, sem mais guerra civil e tudo mais, e chamar agora o nome do grupo mesmo de Amigo da Liberdade, né? Assim, passando o dia, a gente acorda na nossa casa e a nossa casa tá cheia de sangue. Tipo, cheia de sangue mesmo, assim, tá lotada. E aí, e os nossos pais sumiram, né? Até penso que os nossos pais se mataram, porque eles só brigavam até agora. Mas aí a gente percebe que não, eles foram sequestrados pelo Mitch Connor. E, além disso, aquele plano brilhante lá de franquia que o professor Timothy tinha feito foi destruído, né? E, obviamente, foi o Cartman, né? Afinal de contas, o Mitch Connor é o fantochezinho dele. Ele, então, o Cartman foge, né? Porque, né? Ele diz que é inocente. E a gente acaba acreditando nele, entre aspas, né? A gente acaba seguindo ele para ajudar a provar que ele é inocente, pá, mas no fim das contas a gente encontra quem? O Mitch Connor e o Cartman no mesmo lugar. E a gente finalmente prende aquele gordo desgraçado lá, mano. É muito engraçado essa parte. Bom, com o Cartman capturado, a gente decide torturar ele, né? Pra ele falar onde estão nossos pais, né? Que sumiram. E a gente fica peidando na cara dele, a gente tem que ficar lá comendo uns negócios, peidando na cara dele, é bem engraçado. Nisso ele acaba falando de um cientista, né, o Dr. Mephisto, alguma coisa assim. Então a gente vai para nossa última missão noturna do jogo, né, e o final do jogo, em que a gente vai nesse laboratório. E esse cientista ele tem uma fixação muito grande em fazer animais com mais bundas, então ele tá fazendo macaco, todo tipo de bicho, né? E os gatos também, né? Para produzir mais droga, né? Por isso que esse cientista era um contato do Mitch Connor.
Ele também tava fazendo Crianças Mutantes do sexto ano, mó bizarro. E obviamente o lugar dá uma de Jurassic Park, né? E simplesmente as criaturas fogem e começam a matar todo mundo, né? Então a gente também tem que fugir. E aí, né, a gente tem que ficar ligando energia, ficar batendo nas criaturas, pá. E a gente chega na fadídica sala, né? Onde estão nossos pais. E a gente tem que escolher um dos dois pra matar. Mano, o jogo não pega leve, mano. Nesse caso, a gente acaba escolhendo um mesmo, dane-se. E a gente segue o caminho, encontrando o Mitch Connor, que se libertou de alguma forma, né? E ele revela sua maior arma, né? Que é o People Mana 2, só que mutante, uma versão mutante zona dele e tal. E cara, essa eu acho que é uma das melhores boss fights, porque ele fica gigantesco, ele é roubadão, né? O primo do Caio. E aí a gente não consegue derrotar ele. A gente tem que usar uma técnica que é o peido do dia pra noite, alguma coisa assim, que tipo, tá de dia, a gente peida e muda pra noite. Aí tá, a gente tem que peidar de novo pra voltar pra ser de dia, sabe? E isso faz com que ele toda hora tenha que ficar parando e passando creminho na cara, tirando creminho e tudo mais, e esses momentos a gente pode atacar. Derrotando ele, a gente percebe que a luta fez com que a gente pulasse uma semana. Então o Mitch Connor ganhou as eleições, né? Isso acho que eu não expliquei, né, que o Mitch Connor estava concorrendo às eleições. E a gente então tenta voltar no tempo, mais uma vez. Só que tentando voltar no tempo, a gente acaba, na real, indo mais pro futuro ainda. Onde estamos no Natal e aparecem as criaturas da floresta, né? Que são umas criaturas do demônio lá. Tem na série animada, o episódio deles é bem engraçado. E eles são muito fortes. E é muito chato essa boss fight, porém acontece um negócio mó legal, né? A gente tem que orar pra Jesus. E Jesus manda o Papai Noel pra ajudar a gente. E a gente controla o Papai Noel. Acho isso muito maneiro. E a gente consegue derrotar as criaturas da floresta, né? Então a gente vai lá e tenta mais uma vez usar o peido temporal. Só que a gente acaba voltando muito no passado. E a gente acaba encontrando a gente, só que da brincadeira anterior, tá ligado? Do jogo do Senhor dos Anéis, lá, do Stick of Truth. E aí, então, a gente tem que derrotar nossas versões do passado. E aí, de novo, uma baita boss fight, difícil pra caramba. Mano, é uma fase bem, bem comprida e meio confusa. Mas a gente finalmente consegue derrotar a nossa versão rei e encontrando o Guaxinim, né? E o Guaxinim, então, lá com o Mitch Connor. E o Mitch Connor simplesmente faz a gente voltar pro nosso passado fictício, né? Que a gente encontraria os nossos pais no ato. Só que ao encontrar nossos pais, eles na real revelam que se amam mesmo, contam a verdade pra gente, que a gente tem uma espécie de superpoder que na real a gente é super popular, e pra gente não ficar muito, muito popular, eles dão os remédios pra gente, e esses remédios dão um efeito colateral desse peido aí. Mano, é um roteiro bem, bem, bem inteligente. E aí então a gente acaba acreditando em si mesmo, e aí a gente peida mais uma vez pra viajar no tempo, e a gente vai pro ponto certo impedindo que o Mitch Connor se eleja prefeito. E a gente tem a última boss fight contra o Mitch Connor. E essa boss fight é terrível, porque o Mitch Connor simplesmente possui o corpo do Cartman e do. Ah, e do Pipo Mana lá. E, cara, é muito chato porque eles ficam roubando. Simplesmente eu achei essa boss fight meio desnecessária, né? Mas derrotando o Mitch Connor, né? O Mitch Connor revela que ele tem o mesmo passado que a gente, só que o fictício, né? Deixando bem claro. E a mãe do Mitch Connor aparece pedindo desculpa, né? E ele não aceita e ele simplesmente vai embora. Tipo, do nada, tá ligado? E assim o jogo acaba com essa última cutscene aí que eu vou deixar vocês rolar. Vocês verem, no caso. Você é meu coelhinho cosquento. Não, você é meu coelhinho cosquento. Ah, oi, bebê. Saiu pra brincar com seus amiguinhos? Essa cidade é ótima, não é? Adorei aqui. Tô tão contente de termos contado a verdade sobre o passado ao nosso bebê anos atrás. Me sinto, sei lá, como se tivesse mudado nossa vida de algum jeito. Eu te amo. Eu também te amo. Na verdade, jovem, será que você pode dar licença um pouquinho? Mamãe e papai têm uma coisinha pra resolver lá em cima. Ah, seu safadinho. A
Acha mesmo que poderia impedir que coisas ruins acontecessem? Não vê que o caos sempre alcança você? Você tentou ser um herói. Agora, por que não libera o seu lado mais sombrio, hã? Nessa vida, só uma coisa é certa, novato. Não importa o quanto você altere o passado, seu pai sempre terá comido a sua mãe. Galera, e assim terminamos South Park, galera. Esse jogo maravilhoso, muito bom. Eu pretendo fazer mais um vídeo falando um pouco da minha opinião, assim, da parte de gameplay do jogo e tudo mais. Mas esse aqui só foi um vídeo mesmo pra brincar, assim. Sempre quis fazer um vídeo assim. E esse jogo é legal, assim, é divertidinho e tal. Obrigadão aí por quem assistiu, valeu aí, falou.